Olá, meu nome é Demitri, sou especialista em TI para negócios, falo sobre BI e outras formas de extrair resultados de verdade usando tecnologia para a sua empresa. E hoje eu quero trazer um exemplo de como você mede quanto que você ia deixar de faturar em reais se você fizer uma promoção daquelas tipo na compra de 3 peças, a terceira de menor ou igual valor, ela sai de graça. Então, eu vou mostrar um exemplo de dados aqui, fazer uma simulação e ver quantos em reais você iria faturar a menos fazendo uma promoção dessas. Faz uma promoção dessas aí mirando em vender no maior volume, mas e aí? Como é que isso daí vai afetar o teu negócio? Como é que você chega nesse número usando BI, usando a tecnologia? Vamos lá então. Na tela do meu computador, eu tenho aqui um modelo de BI com dados da Adventure Works. Tá? O que eu tenho aqui de relevante? Pedido de venda, produto, itens do pedido. Nada de muito nada de muito diferente aí do que talvez você vai ter, tá? E eu vou colocar aqui alguns cartões. Já deixei previamente filtrado o ano de 2024. Eu tenho uma medida que tem o valor vendido 32 milhões, quantidade vendida 96 mil peças. Esse aqui é só uma conta. E quantos itens foram vendidos? 57 mil itens. Eu só vou fazer uma alteração aqui, ó, para ele não colocar em nenhuma unidade. Eu preciso ver esse número bruto para ter certeza depois do que eu vou fazer. Eu vou ter que fazer uma alteração nessa modelagem para poder acertar isto daqui. Tá certo. Então aqui, ó, tenho aqui 32 milhões de reais, 96 mil peças. Vou até tirar um print disso daqui, ó, porque eu vou alterar a modelagem. Eu preciso ter certeza que esses números não vão ser alterados. Beleza. Tá. Print salvo aqui no Paint. Tá aqui. Beleza. Nessa minha modelagem aqui, eu tenho nos itens do pedido a quantidade de cada item. Então, especificamente nessas linhas aqui, o cliente pegou deste produto, pediu 2 peças. Então agora eu vou ter que começar a trabalhar isso daqui para poder chegar nesse número. Se eu tenho essa promoção, então, na compra de 3 peças, a terceira de menor ou igual valor, ela sai de graça, eu preciso pegar todos esses itens, eu vou precisar abrir isso daqui linha por linha, porque senão, quando eu tiver um caso aqui de, sei lá, duas peças, se fossem 2 peças aqui, daqui a pouco repete, ó, no mesmo pedido, tem um outro item aqui. Se eu não acertar isso daqui na modelagem, deixa eu pegar um pedido só aqui para você conseguir entender o que eu tô, para eu conseguir transmitir aquilo que eu estou querendo dizer, ó. Então aqui, ó, tem o cliente comprou uma peça desse valor, comprou 3 cujo valor aqui coincide com esse item. Então aqui a gente já teria uma de graça. Só que se eu for fazer essa soma acumulada dentro do Power Query direto, do DAX direto, isso vai ficar muito complicado de fazer, de manter, e dependendo do volume de dados, isso possivelmente vai dar erro de estouro de memória. Ele erro lá o Visual excedeu os recursos disponíveis. Então, vamos fazer aqui, primeira coisa, o ajuste na modelagem. Eu tenho aqui a minha tabela de itens do pedido. E eu só vi aquele print lá com os números porque eu vou ter que mudar ela um pouquinho aqui para poder entender, para poder ajustar isso daqui. Então, o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou abrir uma linha para cada vez que o produto aparece, para cada quantidade do produto. Então, aqui nesse caso, 43,659, e tem 3 peças, eu vou abrir isso daqui em 3 linhas, tá? Eu vou fazer aqui um filtro só de um pedido para a gente conseguir visualizar isso daqui, ó. E aqui, eu vou colocar aqui, ó, teste,
deixar bem gritante assim esse nome para eu não esquecer que isso daqui foi um teste. Depois eu tenho que tirar. Então vou aqui criar uma coluna personalizada. Eu vou chamá-la de sequencial item. Sequencial, quantidade, item. Pode ser assim, não tem problema com esse nome, tá? E eu vou abrir colchete para gerar uma chave. E essa lista vai ser uma lista que começa aqui em 1 e vai até quantidade pedida. Primeiro item, ó, 1, só 1. Aqui, ó, já abriu 1, 2, 3. É isso que eu quero. Vou clicar aqui, ó, e expandir para novas linhas. Então, ótimo, já abriu aqui uma linha para cada quantidade. Então, o item 2 já está se repetindo aqui 3 vezes. É isto que eu quero para poder compor aquela informação lá no final. Tá? Eu vou ajustar o tipo de dados deste daqui para tipo de dados inteiro. Tá aqui. Agora, eu não posso mais usar a coluna de quantidade e a coluna de valor total também não. Vou excluir essas duas colunas e eu vou ter que criar de novo uma coluna de valor total, porque eu tenho que somar esse valor vendido, né? Valor total item, que neste caso vai ser o preço unitário vezes 1 menos percentual de desconto. Ok, só vou corrigir o tipo aqui, um type number. Então, tá aqui o número que eu quero. Eu vou remover este filtro aqui de teste para vir todos os itens. Vou aproveitar aqui e já vou colocar algumas coisas a mais aqui, tá? Eu vou colocar, como ali é a cada 3 itens, o terceiro de graça, eu vou considerar cada pedido inteiro. Então, eu vou criar aqui uma ordenação por pedido. Depois do critério de pedido, eu vou acrescentar aqui uma ordenação por preço unitário. Beleza. Feito isso, eu vou ver aqui que vão ter alguns empates e eu vou ter que desempatar. Uma coisa, o preço unitário é ordem descendente. Ó, tenho vários preços repetidos para o mesmo produto aqui. Então, o que eu vou ainda fazer? Vou adicionar ainda uma ordenação pelo número do item, aí pode ser crescente, e por aquela última coluna que eu criei lá de ordenação, que o nome eu não lembro certinho agora, mas já vamos dar certo. Isso aqui vai dar erro porque só tem que copiar o nome dela certinha, secqtd item. Tá aqui ela. Então, tá certo. Então, tá ordenado por pedido, pelo preço unitário, pelo número do item e pela sequência dele. Então, aqui temos aqui o item número 4, número 5, e aí é assim por diante, está crescendo aqui. Vou adicionar uma coluna de índice a partir de 1. E vou chamar de sequencial geral, índice geral, uma coisa, só um índice de 1 até n, para facilitar depois a minha visualização lá quando eu for estar fazendo o cálculo. Isso daqui. Salvei, fechei, apliquei. Vamos lá. Vamos esperar um pouquinho só, porque ele vai carregar as linhas do banco de dados. E aí eu vou ter que ver se os grandes totais mudaram aqui. É possível até que alguma medida aqui deu problema. Vamos lá. Quantidade vendida. Agora, esse cara não é mais uma soma. É um count house da F pedido venda. E o valor vendido
é o soma. Valor total item, eu botei uma letra em minúsculo. Quantidade vendida 96.186, aqui deu 17 mil. Deu 56 mil itens. Então, aqui esse quantidade vendida. Aqui que eu... Itens pedido. Então, ó, eu tinha a quantidade vendida de 96.186 peças. Como eu abri um item para cada quantidade, então agora esses números aqui estão iguais e o valor bruto 32.213 bate. Então, modelagem ficou correta. Isso é importante fazer para evitar algum tipo de problema. Tu erra lá no Power Query e de repente depois tu não acha mais o número até tu entender o que aconteceu, vai longe. Beleza, vou colocar aqui uma tabela. Que deu um erro em uma medida aqui. O custo total do item. Eu estava fazendo vezes a quantidade aqui. Não vou mais precisar disso tudo aqui. E aí esse cara aqui. Valor total item. Valor total item. Beleza. Tá certo. Detalhes ajustados. Vou colocar aqui da minha tabela de calendário em uma tabela do Power BI o ano, o mês. Vou vir aqui na tabela de pedidos, eu vou marcar aqui o número do pedido. E vamos colocar aqui quantidade vendida, valor vendido. Tá aqui os 32 milhões. Eu não gosto muito desse estilo padrão. Vamos vir para esse mínimo aqui, para mim ficar um pouquinho mais fácil de ver. Tá, beleza. Tá aqui 32 milhões de reais. Já tem aqui alguns pedidos com item. Vou fazer mais uma coisa aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. E aí aqui nesta outra tabela, eu vou colocar aqui, ó, da tabela de itens, aquele sequencial geral. Só vou lembrar aqui de colocar ele para não resumir. Aqui, perfeito. Se eu pegar um pedido aqui, ó, então tem aqui um item de um valor bem alto, né? E tem o outro, então seria esse item aqui teria que sair a valor 0, tá? Beleza. Para poder fazer isso daqui agora, vou vir aqui na minha tabela de itens, vou dar um limpar filtros e vou pegar o primeiro pedido que tem aqui, vamos ver se ele tem mais itens. Tem sim. Vou classificar aqui em ordem crescente. Tá. Esse item de sequencial aqui, ele começa, em geral, começa em 1 e vai até N. Então, se eu pegar aqui 2 pedidos, vai até o último item, ó. Ele não zera de novo quando chegou no segundo pedido. Então, eu preciso fazer uma coluna aqui usando o round number para saber a sequência do item pelo preço, tá? Beleza? Vou fazer aqui, então, vou criar aqui uma coluna. Opa, não é aqui não. Clica no lugar errado, vai para o lugar errado. Ferramentas de coluna. Nova coluna. E aí eu vou criar uma coluna chamada sec. Tem preço. E aí eu vou fazer isso para poder saber que, olha, esse aqui é o terceiro item desse pedido na sequência de preço. Esse é o item que iria sair de graça, tá? Vamos lá, então. Eu vou usar aqui, então, o round number. Opa. Round number. Eu vou colocar aqui um order by. E aí, se eu pegar só o preço unitário e colocar aqui em this desk, e aí eu vou colocar aqui, para ele quebrar isso daqui, pelo número do pedido. Para cada pedido, ele reinicia a conta.
Eu vou fazer isso e o primeiro número não vai ficar certo. Já vou dizendo que senão ele vai olhar e vai dizer, meu, deu certo. Ó, 4 itens com o mesmo preço, eles têm o mesmo preço, ele ficou empatado. Então, eu vou ter que inserir critérios de desempate aqui. Eu vou ter que inserir quantos forem até eu poder chegar no número que eu quero. Como eu tenho um sequencial geral que vai de 1 até n, e é uma coluna de índice, eu posso tranquilamente usar essa coluna como critério de desempate, porque ela nunca vai dar repetido. Então, ó, de 1 até 26, 1, 2. Espero que vocês não estejam escutando o barulho da furadeira lá no fundo. Se tiverem... Mas vamos seguir aqui, né? Tá. Tá aqui o sequencial do preço de 1 até n. Então agora eu já tenho a base, eu já consigo pegar uma SumX e usar esse número aqui para fazer o cálculo. Seria bom assim eu ter muita certeza que esse número não tem nenhum repetido, né? Vai que eu errei na fórmula ali. Deixa eu pegar no visualizador de modelo do DAX aqui, ó, que eu tenho. Evaluate. Eu vou dar um Summarize Columns. Itens pedido. Pedido. E aí, eu vou dar um linhas. E eu vou dar um Count Rows. Esse pedido. E eu vou colocar aqui sec itens distintos. Distinct count. Itens pedido. Sec item preço pedido. Se eu executar isso daqui, perfeito. E aí eu posso fazer aqui um filter. Aonde... Deixa eu só... Quero ver essa tabela aqui. Aonde... Linhas... Eu esqueci a vírgula aqui. For diferente, sec itens distintos. Não trouxe nada. Então quer dizer que deu certo. E se eu vier aqui na F itens pedido, aqui no sec item preço pedido, se eu comentasse essa linha, esse critério de desempate, dando aquele número errado, volto aqui no DAX, executo, eu vejo já que ele traz, já mostra que tem pedidos com o sequencial duplicado. Então, agora eu já tenho toda a base que eu preciso aqui para poder fazer o cálculo que eu preciso. Então, eu vou colocar aqui, ó, no pedido, e aí eu vou colocar aqui, nova medida. Valor, venda simulada. E aí, o que eu vou fazer aqui? Um SumX, né, F itens pedido. E aqui dentro eu vou colocar uma expressão. Se mod, o mod é uma função que vai retornar o resto. Se eu quero fazer a cada 3, eu tenho que pegar aquela sequencial do item do pedido e dividir por 3. Se o resto da divisão daquele item de cima para baixo for 0, então eu não quero nada de preço. Não quero nada de valor, senão eu quero o valor total do item. Quando eu fizer isso daqui, ó, e arrastar isto para cá, ó, um primeiro item trouxe, o segundo trouxe, o terceiro zerou. Tá aqui, deixa eu abaixar um pouquinho isto daqui. Eu estou olhando um ano inteiro, acho que eu deveria dar uma reduzida nisso daqui, ó. Vamos pegar um mês, esse mês de janeiro tem, e ainda farei, como eu estou fazendo essa ação, pensando em direcionar ela para um fim de semana, vamos ver aqui quando é que era final de semana em janeiro de 2024. Passei. Dias 13 e 14. Tomara que tenha venda nesses dias aqui. 13 e 14. Beleza. Era um fim de semana. Então, nesse final de semana, o valor vendido simulado
foi 77 mil. E aí eu tenho meus pedidos aqui, ó, esse pedido aqui. Ele teria duas peças aqui, essa terceira peça de igual ou menor valor, duas peças, uma peça de igual ou menor valor, estaria em branco. Você poderia fazer um DAX um pouco mais complicado para você pegar os preços de cima para baixo, mas quando o cliente estiver lá na frente do caixa, ele vai querer ó, duas peças, uma de menor valor. Então ele vai estar olhando para você aqui nessa sequência. Ó, tem alguns itens aqui. Opa, arrastei duas vezes a mesma medida. Não era isso que eu queria esse valor aqui simulado aqui. Neste caso aqui, ó, desse final de semana, a maioria dos pedidos que tem, eles têm um item de valor bem gritante e o outro nem tanto. Então, o desconto aqui que você iria aplicar não é tão grande. Ó. Tem um pedido aqui, por exemplo, que deu uma diferença um pouquinho maior. Ó. Dois itens de R$ 9 e um de 5. Então, aí, com isso, você já consegue fazer a projeção e você daria também para projetar. Você daria não. Seria possível também projetar custo com impostos e esse tipo de coisa. Só fazendo aqui, ó. Tem aqui um valor de venda simulado que eu fiz agora. Copio esse cara, colo aqui. E aí, valor impostos simulado. E aí eu tenho no item de pedido, já tenho o valor de imposto do item? Não tenho. Deixa eu deixar com 0 aqui. E vamos colocar isso daqui lá na F item pedido. Eu tenho lucro, tenho custo. Perfeito. Eu tenho um percentual de impostos lá no cabeçalho do item. Então, página inicial. Vamos colocar uma nova coluna aqui. Porque eu não ter que calcular isso daqui toda vez para não ter um processamento de desnecessário. Valor impostos, item. Que deve ser o preço unitário vezes o related. Eu vou pegar lá do pedido. Percentual de impostos. Aqui. Vamos dar uma olhadinha neste pedido especificamente. 43.659. Como é que ele está? Pedido. Classificar em ordem crescente. 8,52% de impostos. Nessa base de exemplo, F itens pedido. Calculadora. Valor 2.039,994 vezes 0,0852. Aquele valor ali ele já está em percentual, então é só multiplicar. Achei que ele estava em 0,8, valor dos impostos do item, então esse cara aqui vai lá para os seus R$ 173, dólares ou qual for a sua moeda. Valor impostos simulado, volta aqui para minha medida. Valor impostos item. É só aplicar exatamente a mesma lógica que tem. E aí, para que eu vou calcular o valor do imposto do item? É uma questão tributária? Sim, mas você pode usar isso daqui, inclusive, para calcular o seu custo, né? O seu lucro. Neste caso aqui, ó, vamos dar mais um passo ainda aqui, ó. Opa. Tá aqui. Tá.
ano, mês, pedido, valor vendido, valor venda simulada. Esse daqui é o... Esse cara aqui é o que está aberto. Então, se eu fizer aqui uma medida que seria... lucro, venda, simplesmente lucro bruto do item, vou arrastar ele para cá, aqui, nós temos 72 mil de lucro calculado, e aí, se eu for fazer uma medida aqui, fazendo aqui um lucro simulado, e aí vamos fazer de novo, SumX, F itens pedido, se o mod do sequencial dividido por 3 for igual a 0, e aí aqui eu vou ter que fazer, se o sequencial for 0, então eu não tenho valor de venda, senão eu tenho aqui o valor total item, menos valor do imposto do item, só que agora eu estou dando essa peça para o cliente, né? O custo vai acontecer de qualquer jeito. E esse é um detalhe que não pode esquecer. Ó. Vamos pegar um item de pedido. Esse cara aqui, ele tá possivelmente está sem custo, né? Vamos pegar aquele produto, aquele pedido lá para a gente ver. 43,659. Pode ser aqui. Filtragem básica, 43,659. Sequencial geral. Talvez eu esqueci alguma coisinha aqui. Vamos ver agora o que eu fiz de errado aqui nessa medida do lucro simulado. Acho que alguma coisa não ficou correta, né? Porque esses dois itens estão negativos aqui. Talvez o item estava com prejuízo mesmo. Vamos dar uma checada aqui. Itens pedido. O item já estava com... Aquele item já foi vendido sem lucro. Negativo, negativo. Ó, esse item aqui, ó, zerou. E aí, se eu pegar aqui, lucro da venda, e eu arrastar ele para cá. Ó, negativo, negativo. Esse cara aqui foi lá para baixo. E aí nós temos aqui, ó, outros itens. Esse item aqui zerou, ó. Tava dando um pequeno lucro aqui nessa venda e esse cara aqui zerou. Então, este é o cálculo. Se você for olhar isso daqui, então, você consegue aqui direcionar para o teu cliente, olha, cara, fizer uma promoção dessas daí, olhando como base o que você vendeu lá em janeiro, lá nos dias, acho que era 13 e 14, o teu lucro foi 72 mil, e o que vai acontecer de novo aqui vão ser 57. Você vai estar abrindo mão aí de 15 mil reais de faturamento, e é uma opção que você pode ter, mas você pelo menos tem um número para decidir se essa promoção vale a pena ou não. Pode ser que aí nesse entremeio aí os clientes vão comprar um pouquinho mais, mas isso é uma coisa que tu não tem como ter uma certeza absoluta, e prever o quanto exatamente eles vão comprar a mais é um pouco difícil. Minha aposta seria fazer, em alguns casos deste daqui, acrescentar ainda o custo de mais um item nos que deram quantidade par. Aí poderia ser uma simulação, mas esse é um cálculo um pouco mais complicado. Se você quiser um exemplo desse daí, me deixa um comentário. Muito obrigado por seguir até aqui. Deixa um like, bons estudos e até a próxima.